Nós sabemos que o mundo passou e tem passado, saído agora, está saindo do período de pandemia, e o relacionamento da igreja com a internet, com os próprios cultos digitais, foi alterado, né? A concepção. Sim. E agora nós temos um outro conceito que é o chamado metaverso. E recentemente nós tivemos uma declaração de uma igreja brasileira dizendo que abriu uma igreja no metaverso. Qual a sua concepção acerca disso? Bom, primeiro que eu acho que a gente sabe muito pouco ainda do que realmente vai ser o metaverso. Dificilmente conseguir construir uma tese sobre isso, né? Só que, por outro lado, é inevitável. Essa coisa do metaverso, o princípio dela já vem se construindo há muito tempo, né? Os games, os jogos, eles é que são o pano de fundo para isso tudo. Porque esse ambiente virtual, ele já vem se fazendo presente aí na cabeça da gurizada há muito tempo. A internet simplesmente pegou aquilo que era só num computador local, através de um disquete, antigamente, depois de um disco rígido, e levou isso para o ambiente virtual definitivamente. Não contente, as empresas agora passaram a oferecer jogos que nunca terminam. São jogos intermináveis. Inclusive, teve um casal uma vez, eu não me lembro bem se foi na Suécia ou um daqueles Países Baixos ali, que deixou uma criança morrer de inanição, um jovem casal, tinha 23, 24 anos, tiveram uma criança, a criança morreu de fome. E eles conectados, jogando, ficaram aproximadamente 72 horas conectados num jogo. E aí um levantava, pegava alguma coisa para o outro comer e beber, esqueceram do filho, a criança morreu. Esse ambiente acabou levando as empresas a pensar num ambiente virtual onde as pessoas pudessem realmente se projetar e viver essas experiências. E a gente sabe que o nosso cérebro ele tem as questões, essa capacidade de fazer projeções. Então, o ambiente virtual, e aí criou-se a ideia do avatar, inclusive nós tivemos um filme que foi muito famoso, né? E aquela ideia do filme é a mesma ideia que está sendo projetada no metaverso. Então, o que é o metaverso? Nada mais é do que um ambiente virtual onde está sendo projetada determinadas atividades. E aí a gente está vendo, por exemplo, até venda de terrenos no metaverso. Terrenos? Terreno. Alguém outro dia... Comprar um lote lá no metaverso. Na esquina digital direita. Então a empresa vai lá e cria um ambiente. E aí nesse ambiente terá o quê? As empresas estão indo para lá. O Facebook não é à toa que mudou o nome de Facebook para Meta, que é a ideia de metaverso. Aí o indivíduo foi lá, montou uma loja. Então, assim, as empresas, né? Nike, não sei o quê, foi lá, montou as lojas. Aí o Snoop Dogg comprou um terreno num determinado lugar, bem grande, para ele construir um negócio dele lá. E alguém falou, eu quero um terreno só se for ao lado do terreno do Snoop Dogg. No mesmo condomínio. E aí a pessoa diz, não, eu vendo 1,5 milhão de dólares. Meu Deus do céu. Tá bom, tá aqui. Pá. Semana passada, uma empresa criou também um outro ambiente desse do metaverso e eles fizeram um leilão. 51 mil lotes foram vendidos. 1,6 bilhão, falando em reais. Foram vendidos. Travou a ferramenta de compra online do leilão, travou. 51 mil pessoas compraram, gerando um volume de venda de 1,6 bi em reais. Meu Deus. De algo que não existe materialmente. De algo que materialmente não existe. Certo. Mas ali, quando a pessoa entra naquele ambiente, lá vai ter... Você tem que ter uma identidade, você tem que ter um avatar, né? Você compra roupa, tênis, você fica fora da moda, dentro da moda, você vai num clube, você dança, E foi registrado já o primeiro caso de estupro no metaverso. Então, o que acontece? Eu não sei por que eu não tenho como não pensar no admirável mundo novo do Huxley. Porque ele, ao fazer uma crítica ao capitalismo, na verdade, ele desenhou um ambiente social. E esse ambiente social que a gente está vendo hoje. Esse desejo que o ser humano tem da liberalização, talvez a gente lembre até do Sartre, né? Você poderia até contribuir, aquela visão hedonista de mundo do Sartre e de tantos outros, né? Ela tem um limite na sociedade humana. Sim. Ela tem um limite.
Não dá para você implementar tudo que esses caras pensam. Não tem como. Sempre vai ter alguém limitando. E no metaverso, quem que vai estabelecer o limite desse lugar? Esse é um grande problema, né? Realmente. Fisicamente falando, não vai, mas a vazão cerebral, as atividades cerebrais estarão lá. E agora, Jesus chegou a dizer que é no coração do homem que nasce o pecado. Imagina o que não vai ser projetado nesse ambiente. Se nós estamos falando de registro de alguém que praticou um estupro, é claro, isso é virtual, mas quantas outras coisas mais não irão acontecer? Você vai ter que redefinir toda a Constituição, o Código, o ordenamento jurídico, né? Como que vai ser feito um ordenamento jurídico para atingir esse ambiente? Como se dará as relações? O que define o que é bom e o que é ruim nesse ambiente, se nesse ambiente são as pessoas que estão construindo ele, que estão indo para lá justamente porque quer ter liberdade para fazer o que quer? Olha, isso é bem delicado. O Jean Baudrillard, né? Ou Baudrillard, como alguns pronunciam, um francês, ele tem um livro, né? Simulação e Simulacro, que a partir desse livro criaram, né, o filme, né, a Matrix. Sim. Inclusive, ele não gostou, para constar. O criador Matrix foi lá falar com ele, o que você achou? Achou uma bosta, não gostei. O livro dele aparece lá, né? Não é isso que eu estava falando, mas tudo bem. Nada a ver. Nada a ver. Mas a ideia dele é o seguinte, ele é um pós-moderno, um teórico do pós-modernismo, e ele fala que na pós-modernidade, os homens estão tão envolvidos com esse mundo virtual que eles estão perdendo a capacidade de discernir o que é real do que é virtual. É quando simulação e simulacro, ele diz, você não está mais fingindo. Não é quando você entra mais ali no aplicativo e você sabe que aquilo não é verdadeiro. Não. É quando você já perdeu a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que não é, porque para você tudo se tornou verdadeiro. Aí ele diz, e esse é o grande problema. Porque o real é aquilo ali. E aí, quando eles criam o filme Matrix, né, a ideia é mostrar exatamente que aquilo que você pensa que é real, na verdade, não é. E que, às vezes, o que é real é pior do que o que você pensava que era. Ou seja, o cara que se despertou, né, ele viu que ele estava preso ali em uma incubadora, que é a Matrix, que suga a energia do ser humano. O cara se despertou. E aí depois ele pensa assim, ele fala bem assim no filme, olha, eu sei, ele comendo um bife, né? Ele já tá na Matrix, ele tá comendo um bife, ele coloca o bife na boca e fala assim, eu sei que esse gosto aqui não é verdadeiro. Eu sei que o computador está estimulando isso aqui na minha cabeça, isso aqui não é real. E ele toma um copo de vinho, né? E fala assim, eu sei que isso aqui não é real, é um computador, mas eu prefiro isso aqui. Por quê? Porque o real tem dores, né? Como o Jordan Peterson fala, né? Ou seja, no mundo real você tem morte, tem sofrimento, tem dores. Lá não. Lá você pode construir o que você quiser. E aí surge o grande problema, né? Aonde que nós vamos parar com tudo isso? Talvez uma coisa que estão se esquecendo aí é que a internet não é uma terra sem lei totalmente, né? Não é um ambiente que você pode fazer o que dá na telha. Eu me lembro que há mais ou menos, se eu não me engano, acho que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, teve uma dupla que roubou um pendrive que tinha os códigos de uma quantidade enorme de bitcoins de uma corretora lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram pegar o pendrive que estava as informações com as chaves de acesso aos bitcoins. Um roubo bilionário. O fato é que esses caras esqueceram que o bitcoin, apesar de você só poder ter acesso a ele se você tiver a chave, que ele tinha uma chave. E que essa informação ela podia ser rastreada. E aí, para eles usarem isso, eles tiveram que ir para o que se chama de Dark Web. Só que a polícia, a Interpol e outras polícias do mundo estavam rastreando. E eles conseguiram achar tentativas de fazer negócio com esses bitcoins que haviam sido roubados. E no fim a dupla foi rastreada e encontrada em Nova York, foi preso o casal há pouco tempo e recuperado o pendrive lá com a informação bilionária dos bitcoins. Porque na época o bitcoin valia, sei lá, $1.000, né? E chegou a quase 40, 50 mil dólares. E o fato é que essa terra não é uma terra sem lei. Então o que eu imagino que vai acontecer daqui a algum tempo? As pessoas vão começar a se projetar no metaverso com determinadas identidades, avatares, e vão começar a dar vazão para o desejo do coração.
O indivíduo vai roubar, vai matar, vai fazer estupro, vai fazer um monte de coisa. O que vai acontecer se lá não tem lei, mas alguém vai começar a monitorar o comportamento dele no ambiente virtual e vai dizer para esse cara começar a fazer aqui o que ele está pensando, aliás, o que ele está fazendo lá, isso lá é um indicativo da cabeça desse indivíduo. Ele só não está fazendo aqui porque não teve coragem. Então, isso não vai ficar à toa. Será que você não liga com a ideia do bode expiatório do René Girard? De que a gente sempre precisa de um lugar para expressar a violência ali. Exato. Então, eu acho que o ambiente virtual, por exemplo, o Twitter, tem muita gente que estava saindo do Twitter porque virou terra sem lei quase. Ninguém respeita mais ninguém, é xingamento para todo lado, é crítica. Não tem construção. Não tem construção, não vejo construção. Né? E esse ambiente... Eu lembro de ter visto um filme algum tempo atrás, onde 2 amigos, eles entravam no mundo virtual, jogando um game, só que nesse mundo virtual, um deles entrava como um guerreiro, eram lutadores, e um sempre entrava como uma mulher. Uhum. E lá nesse ambiente, eles se apaixonaram. Só que aqui eles não tinham coragem Deus o livre, cada um tinha casado, aquela coisa toda. E no fim, a visão do filme é dizer que apesar de eles terem vivido aquela experiência, não era o que eles queriam na prática aqui. Real. É uma confusão, sabe? Loucura, né? O fato é, como você muito bem destacou, é que o metaverso ainda é muito recente. Muito. Nós vamos precisar entender isso. Os cristãos precisam entender o que vai acontecer, porque nós estamos nesse período de mudanças. Inteligência artificial, já se discute hoje do chamado transhumanismo, relação do ser humano com as máquinas, com as próprias máquinas. Agora, o que é interessante é nós entendermos se terão ali pessoas que podem ter conversões verdadeiras. O que nós também não podemos é descartar a priori. Como já fizemos com o telefone, com rádio, com a televisão. com muitas outras coisas da comunicação e com a própria ideia da internet. Então, eu acho que a questão é tem que entender. acompanhar e o evangelho é o evangelho para o homem todo, em qualquer local. Agora, isso não diz respeito, não quer dizer que nós precisamos investir nisso. Mas onde existirem pessoas, talvez seja importante preocupar, né? Mas acho que isso tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento, como você muito bem destacou. Há uns, sei lá, pensando em cristão primitivo, né? Imagina eles vendo um mecanismo como esse aqui. Você pregando o evangelho, você não está vendo ninguém aqui na sua frente, por assim dizer. Mas a pessoa está ouvindo lá e ela pode aceitar Jesus, dobra o joelho na sua casa. Aí, um evangelista lá nos tempos do apóstolo Paulo falar, não, mas que inovação que é essa daí, né? Ou seja, então... mas já tinha até alguém que nem queria ir pregar, ele que achava que a vida era lá reclusa, né? Exatamente. Eu tenho que viver eu e Deus, né?